Olá pessoal, belezinha? Agora a gente vai, como eu havia falado no bloco passado, a gente vai começar a praticar tudo isso. Primeiramente, questões sobre razão e proporção primeiro. Vem comigo. Depois a gente vai falar sobre divisão proporcional e mais questões. Então, questão número 1, beleza? 2017 aí. Razão e proporção. Vamos lá, olha só. A razão entre as alturas de dois irmãos era 3/4. 3/4. Então, eu vou chamar esses irmãos de A e B, tá bom? Irmão A, irmão B. Então, a razão entre as alturas era antes quanto? 3/4. E nessa ocasião, a altura do irmão mais alto era de 1,40. Aí eu pergunto para você, quem é que tem a maior altura? É o A ou B? A altura do irmão mais alto. Eu falei que um irmão chama-se A e outro irmão chama-se B, correto? Então, quem é que tem mais, quem é maior? É o A ou o B? Por isso que eu falei que é importante, ó. Pensa comigo. O A é proporcional a 3. O B é proporcional a 4. Então, só em você perceber isso, se o A é proporcional a 3 e o B é proporcional a 4, quem vai ser o maior? O maior vai ser o B. Beleza? Correto, gente? Então, eu nem calculei a altura. Não fiz nada até agora. Mas só em você olhar uma proporção, você já sabe quem vai ser o maior número e o menor número. Então vem cá comigo de novo, ó. Quando eu faço assim, ó, A está para B, não é isso? Assim como 3 está para 4, sem pensar em cruz credo, não. A forma que eu falei na horizontal aqui, ó. A é proporcional a 3 e B é proporcional a 4. Então, se A é 3 vezes, né? Então pode voltar, ó. 3 vezes alguém é A e 4 vezes esse mesmo alguém é B. Então, quem vai ser o maior? Vai ser o B. Beleza? Então, muitas vezes eu não sei quem é o maior, mas só em você olhar a proporção, você já sabe quem é o maior. Então, ó, o irmão mais alto tinha 1,40. Então, quem é que vale 1,40? É o A ou o B? O B. Então, o B vale 1,40. Beleza? Ótimo. Então, ó, eu já sei que o B... Porque às vezes a pessoa não consegue perceber isso, né? Interpretar. Eu estou te ensinando como é que funciona. 1,40. Então, o B vale 1,40, porque o B é proporcional a 4 e o A é proporcional a 3. Quem é proporcional ao maior número? O B. Então, se o B é proporcional a 4, é porque ele é 4 partes. O A são 3 partes. Aquele Pzinho que eu falei que é o coeficiente de proporcionalidade. Então, o B vale 1,40. Isso era antes, ó. Era antigamente. Então, antigamente, você pode fazer o seguinte, vamos substituir, ó, A. Quem é o B? 1,40. Então, você vai substituir, ó, 1,40, que é igual a 3. Agora, eu posso fazer o cruz credo aqui, né? Que é os meios, ó. Posso multiplicar, ó. Meios extremos aqui, ó. Então, correto, ó. 4 vezes A, 4A. Correto? 1,4 vezes 3, 4,2. Beleza? Então, o A vai ser o quê? 4,2 por 4, que vai dar exatamente 1,05 metros. Correto? Então, isso era antes, ó. A razão entre as alturas dos irmãos era porque é passado. Correto? Então, aqui foi antigamente. Beleza. Então, antigamente, o irmão B, tinha 1,40 e o irmão A tinha 1,05. Isso era antigamente. Beleza. Continuando a leitura. Hoje, esse irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Isso aqui era antes. Isso aqui é hoje. Beleza? Hoje, esse irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Para que a razão, uma nova razão, entre a altura do mais baixo e a altura do mais alto seja hoje 4/5. Então, hoje, a altura do mais baixo, quem é mais baixo? É o A, não é isso? Então, a altura do mais baixo, a razão entre o mais baixo e o mais alto hoje, isso é hoje, seja 4/5, 4/5. Mas o que aconteceu? O irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Então, o mais alto, né, o B, né,
Hoje, esse irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Para que essa altura, tá, né? Então, peraí. Hoje, esse irmão mais alto, que é o B, cresceu 10 centímetros. Beleza? Cresceu 10 centímetros. Correto. Então, para que a razão entre a altura do mais baixo e a altura do mais alto seja hoje 4/5, é necessário que o irmão mais baixo tenha crescido nesse tempo equivalente a quanto? Então, olha só. Olha só. O irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Quem é o mais alto, Josmar? É o B. É o B. O B tinha 1,4. Só que ele cresceu 10 centímetros. Então, quanto é que esse B tem hoje? Quanto é que o irmão mais alto tem hoje? Ele tinha, vem aqui na tela comigo. Essa questão é mais interpretativa mesmo, só com razões e proporção. O irmão mais alto tinha 1,4 antes. Só que hoje ele cresceu 10 centímetros. Então, esse B que tinha 1,40, agora com 10 centímetros, vai ter o quê? 1,50. Quanto é que esse irmão aqui cresceu? Quanto é que eu tenho que somar na sua altura para que a nova razão seja 4/15? Então, o B, vem comigo. Então, o A tem que somar qual altura para... Mas o A eu tenho, não tenho? Quanto é que era o A antigamente, Osmar? 1,05. Então, 1,05. Então, aqui, ó, eu vou ter que somar, para você saber, né? Então, vai ser 1,05. É a altura dele antes do mais baixo. Quanto é que tem que somar? Quanto é que ele tem que crescer? O mais alto, que é o B, cresceu 10 centímetros. Então, tinha 1,40. Então, aumentou mais 10 centímetros, que é 0,10. Para que a razão fique 4,5. Questão boa, 2017. Então, eu vou ter uma nova proporção. Copiando ela do outro lado lá, no outro slide. 1,05 mais x, 1,05, que é a altura dele antes, do mais baixo, cresceu quanto? A do mais alto era 1,40, mas ele cresceu 10 centímetros, então ele ficou com 1,50, ou 1,5, tanto faz, para que depois dessas mudanças todas, tivesse a razão de quê? 4/5. Pronto. E eu quero saber quanto é que o mais jovem cresceu, que é esse X aqui, ó. Beleza? Entendeu a jogada? Bem interessante, né? Mais texto mesmo, mas aqui, ó. Isso é o antes, isso é o hoje, né? Que é o depois. A razão antigamente era 3/4, 3/4. Quando fizemos a continha, nós achamos a altura do mais baixo, do menor, a altura do menor. A altura do menor é 1,05, a altura do maior é 1,4. Isso antes. Mas hoje, o maior, né, que é mais alto ali, né, o mais alto, ele cresceu 10 centímetros, então passou para, né, ó, B, 1,50. O mais baixo tem que crescer quanto? Tem que aumentar quanto na sua altura X para que a gente tenha uma nova razão. 4/5. 4/5. Pronto, agora é só fazer a questão. Beleza? Só multiplicar aqui cruzado, ó, sem nenhum problema. Esse e esse. Sabendo que, ó, é 1,05 vezes, né? 1,05 mais x vezes 5. Então, multiplica 1,05 vezes 5, que dá 5,25, mais x vezes 5, 5x. Agora, 1,5 vezes 4, que dá 6. Então, fica 5x, 6, passa para o outro lado subtraindo, menos 5,25, 5x é igual a 0,75, passo 5 dividindo 0,75 por 5, vai dar 0,15. 0,15 é como se eu falasse o quê? Né? 15 centímetros. Estão lá comigo? Então, ó, nesse tempo equivalente, ó, é necessário que o irmão mais baixo tenha crescido nesse tempo quanto? 0,15, correto? 0,15, que corresponde o que, Josimar? 0,15 metros, é como se fosse 15 centímetros. Letra E. Questão interessante, começamos difícil já, hein? Beleza?
onde nós temos aqui uma razão correspondendo antes e outra razão correspondendo depois, que é o hoje. Do B, que era 1.4, aumentou 10, passou para 1.5, 1.50. O A, eu sabia que ele tinha 1.05, mas cresceu quanto, Josmar? Quanto é que eu tenho que somar na sua altura? Porque o do mais alto somou 10 centímetros. Quanto é que eu tenho que somar do mais baixo para que a nova proporção, que eu tenha essa razão aqui, ó, 4 para 5. Então aqui você vê um pouquinho de matemática. Quando vai multiplicar, não pode esquecer, né? Que é 1,05 vezes 5 mais x vezes 5, distributiva. Esse vezes esse. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Questão 2, questão também 2017. Fala assim, ó. Considere um mapa, olha aí a escala, ó, cuja escala é 1 por 20 mil. Com a régua colocada nesse mapa, obteve-se a medida de 10 centímetros entre as cidades A e B. Portanto, o deslocamento em linha reta em quilômetros entre as cidades A e B é de... Então, colocou no mapa lá, A e B, e percebeu que era quantos? No mapa, 10 centímetros. Beleza? A escala é o quê? A escala é 1 por 20 mil. Nós vimos que a escala é o quê? É a razão entre quem? Né? 1 por 20 mil é a distância no mapa, colocar no mapa, e a distância real, correto? Beleza? Só que esses 10 centímetros aqui é aonde? No mapa, correto? Aqui, ó, no mapa. Então aqui eu vou colocar o que, Josmar? Vou substituir aqui, beleza? Então vai ficar 1 sobre 20 mil. Estou criando uma proporção, que é a igualdade de duas ou mais razões, e eu quero a distância real. Vou encontrar esse Rzinho aqui, ó. Se eu tenho uma proporção, eu posso, nesse caso aqui, ó, multiplicar cruzado. Por quê? Porque eu tenho 3 valores, só falta 1. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Aprendemos? Então, 1 vezes R, 1 vezes R, é R, distância real. 20 mil vezes 10, só aumentar mais um zerinho. Então vai ser o quê? 200 mil. Agora o seguinte, está em que, Josmar? Centímetros. Está em centímetros. Então está em centímetros. Mas a questão me pediu em quilômetros. Então, se ela me pediu em quilômetros, tem que fazer aquela transformação. Vamos aqui de novo, ó. Você lembrar? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Né? Então, tá em centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e o 2. Não é isso? Se eu quero transformar em quilômetros, eu vou dar vírgula por quilômetros. Se você vai aprender comigo depois, você aprendeu. Você dava vírgula por quilômetros. Então, eu vou dar vírgula por quilômetros, que aí o número vira... Opa, caneta. Vira quilômetro. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 quilômetros. Resposta, letra C. Beleza? Letra C. Ótimo. Tranquilidade total, né? Vamos continuar aqui. Questão 3. Isso aqui é simples de fazer. Questão 3. Para uma pesquisa, foram realizadas entrevistas nos estados da região sudeste do Brasil. A amostra foi composta da seguinte maneira: 2.500 entrevistas, né, realizadas no estado de São Paulo e 1.500 entrevistas realizadas nos outros 3 estados da região sudeste. Então, mais 3 estados. Desse modo, é correto afirmar que a razão, divisão, entre o número de entrevistas realizadas em São Paulo foram quantas? 2.500. E o número total de entrevistas nos 4 estados. Então, geral. Então, 2.500 em cima. Embaixo, geral. 2.500 mais 1.500. Bem tranquila essa questão. Correto?
2.500, somando embaixo, 4.000. Beleza? Podemos simplificar sem nenhum problema. 0, 0, 0, 0. Por 5. 25 por 5 dá 5. 40 por 5 dá 8. Então, 5 está para 8. Então, 5 para 8. 5 para 8. Letra B. Bem suave. Bom? Dar uma relaxada de vez em quando também é bom, né? Próxima questão. Vamos lá. 4. Questão 4 agora. E, Josmar, por enquanto, razão e proporção. Depois eu vou ensinar divisão proporcional. Tá bom? Vamos lá. Em relação à prova de matemática de um concurso, Paulo acertou 32, né, das 48 questões da prova. Então, certas, acertou 32. Se ela acertou 32 de 48, é porque ela errou o complementar, o que sobrou, né? Então, ela errou 16, porque quando eu somar acertos mais erros, tem que voltar para 48. Tranquilo. A razão, divisão, entre o número de questões que ela errou, 16, sobre o total das, né, sobre que ela errou, para o total de questões. O total é 48. Simplificando, por 16, dividido por 16 dá 1, dividido por 16 dá 3. Então, 1/3. 1/3, letra C. Questão de número 5. Questão 5. Fala o seguinte. Sabe-se que 16 caixas K, todas iguais, ou 40 caixas Q, também todas iguais, preenche totalmente certo compartimento inicialmente vazio. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu pegar 16 caixas do tipo K, e são todas iguais entre elas, ou se eu pegar 40 caixas do tipo Q, também todas iguais entre elas, preenchem totalmente certo compartimento inicialmente vazio. Então eu posso falar que 16K, gente, sem nenhum problema, é igual a 40Q. Concorda comigo? Até esse pontinho aqui, ó, até o texto aqui, eu posso falar que 16 caixas K correspondem ao mesmo espaço daquele compartimento de 40 caixas Q. Beleza? Porque o compartimento está inicialmente vazio. Vamos continuar a leitura, vem comigo. Aqui em diante. Também é possível preencher totalmente esse compartimento, esse mesmo compartimento, completamente vazio. Então eu pego esse mesmo compartimento, só desenho aqui, ó. Posso pegar esse mesmo compartimento completamente vazio. Então esse compartimento, ele todinho, eu posso falar que ele é 16K, não posso? Eu posso falar que esse compartimento todinho, né? Esse compartimento inteirinho aqui, ó. Esse compartimento todo aí. Eu posso falar que ele também corresponde. Tá feio isso aqui. Ele corresponde a 40 aqui. Sem nenhum problema. Tá bom? Vamos lá. Também é possível preencher totalmente esse mesmo compartimento, completamente vazio, utilizando 4 caixas K. Então, se eu colocar 4 caixas K, então aqui eu vou ter 4 caixas K, só para te ilustrar. E certa quantidade de caixas Q. Eu não sei quantas caixas Q tem aqui. Sei lá, tantas caixas Q, depois eu vejo. Nessas condições, é correto afirmar que o número de caixas Q utilizado será igual a... Beleza. Então, esse compartimento, ele vai ter 4 caixas K, beleza? 4 caixas K e uma certa quantidade de caixas Q. Beleza. Mas quantas caixas Q são essas, Josimar? Aí nós temos aquela igualdade ali, ó. Olha que legal. Essa igualdade aqui. Sabe o que eu vou fazer aqui? Na boa mesmo, vem cá comigo. Essa igualdade aqui,
eu posso pensar o seguinte. Eu vou simplificar esse 16 com esse 40. Eu vou dividir, olha que legal, por 4 e vou dividir por 4. Por 4 e por 4. Posso fazer isso? Posso sem nenhum problema. Eu vou dividir por 4 e por 4. Vamos lá. Dividir por 4 e por 4. Por 4. 16 por 4 dá 4, então 4K. Por 4 dá 10Q. Olha que legal. Eu posso pensar o seguinte. Que 4K corresponde a 10Q. Então, no lugar desse 4K aqui, ó, não vou ser bobo não. Eu vou tirar esses 4K daqui. E no lugar deles... Opa, foi mal. Vamos voltar. No lugar deles, esses 4K corresponde a 10Q. Mas agora a questão falou para mim que todo compartimento ele pode ser preenchido por 40Q. A questão morreu. 40Q. Então pensa comigo. Se essa parte aqui já são 10Q e tudo são 40, vem aqui na tela comigo. A questão está pronta. No lugar desses 4K, eu percebi que eu simplifiquei e 4K virou 10Q. Então, no lugar de 4K, eu coloco 10Q. No lugar de 4K, eu coloquei 10Q. E todo compartimento, ele pode ser colocado 40 caixas Q. Se tudo são 40 caixas Q, e aqui eu tenho 10 caixas Q, tudo é 40. Eu já tenho 10, estão faltando 30 caixas Q aqui. Acabou. Então, eu tenho aqui 30 caixas Q, que é a pergunta. Nessas condições, se eu coloco 4 caixas K, só que no lugar das 4 caixas K, Josmar, eu coloquei 10Q. Tudo é 40Q. Se eu tenho 10Q, faltam mais 30Qs. Beleza? Questãozinha legal, né? Assim, eu particularmente eu gosto muito de desenhar, entendeu? De desenhar. Eu acho que fica mais fácil, a interpretação melhora bastante, fica mais fácil de você raciocinar, porque quando eu tenho não somente um sentido, né, mas eu utilizo outros sentidos para me auxiliar, né, a audição não tem como, só se der alguém passar a cola para você na prova, e não pode colar. Mas a visualização ali da questão, você desenhar, fica legal, tá bom? Beleza? Vamos continuar, vem comigo. Questão 6. Fala o seguinte, o preço de venda de um mesmo produto nas lojas X, Y, Z são números inteiros. Números inteiros, que nós já vimos que são números inteiros, conjuntos numéricos. Então, inteiro é inteiro. Né? Então, o preço de venda de um mesmo produto nas lojas X, Y, Z são números inteiros representados respectivamente por X, Y e Z. Então, na loja X, o preço é X, né, que é o minúsculo. Na loja Y, que é Y maiúsculo, o preço é Y. E na loja C, o preço é C. Beleza, chama assim. Sabendo que X mais Y, né, tudo é preço agora, são R$200, X mais Z são R$150, Y mais Z é 190, então a razão, a divisão de X e Y é... Olha, quando acontece uma situação dessa, a verdade é a seguinte, na maioria das questões que pede razão, sempre tem uma situação separada antes. Qual a razão entre esse e esse? Então tem que achar quem pode fazer a razão. Beleza? Eu posso falar aqui que é como se fosse um sistema de equações, sistema linear. Beleza? Mas eu vou dar uma dica para você, porque isso acontece muito. Quando ele coloca assim, quando a questão, independente, que é a VUNESP, tem uma do CESP também, tem uma da IBFC, tem um bocado, né, e outras bancas. Eu percebo o seguinte, quando começa, X mais Y é um valor, X mais E é outro valor, Y mais E é outro valor, eu coloco todo mundo um embaixo do outro e faço uma soma só. A resposta sai automático. Beleza? Olha como é que vai facilitar a vida. Vem cá, faz assim, ó.
Soma todo mundo, vai dar um valor exato. Ainda mais que são números o que, Josmar? São números, né, inteiros. Beleza? São números inteiros. Então, olha só. Pega aqui, ó. X mais Y é igual a 200. Então, ó. X mais Y é igual a 200. Depois eu tenho X mais Z. X mais Z é igual a 150. Depois, Y mais Z é igual a 190. O que você vai fazer aqui? Você vai somar todo mundo. Vai somar. Quando tem uma questão dessa estrutura, pode fazer isso. A maioria é assim. Soma todo mundo. Então você vai somar aqui, ó. X mais X. Quem é X mais X? 2X. Soma todo mundo o primeiro membro. Quem é Y mais esse Y? São 2Y. Z mais Z são 2Z. Igual. Aí você vai somar também todo mundo do outro lado. Segundo membro. 200, 150 e 190. Que vai dar 540. Para facilitar, você vai perceber que todo mundo aqui é divisível por 2. Então você vai dividir a galera toda ela por 2. Tanto os termos do primeiro membro, quanto o termo do segundo membro. Quem é primeiro membro? A primeira parte da igualdade. Quem é o segundo membro? A segunda parte depois da igualdade. Então, dividir a galera por 2. Tem que ser todo mundo, ó. Tem que ser esse e esse. Todo mundo por 2, tem que dividir. Então vai ser 2x por 2 dá x, mais 2y por 2 dá y, mais 2z por 2 dá z, e 550 por 2 dá 270. Pronto. Aí aqui fica fácil agora. Porque olha só interpretação agora. Vem cá comigo, por favor. Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Os três valores somados dá 270. O x mais o y dá 200. Os três somados dão, ó, os três, eu quero que você pense mesmo, porque tem gente, não vai ser o nosso caso. Tudo é conta. Não quero assim não. Pensar um pouquinho. Ó, x mais y mais z dá 270. Mas se eu sei que x mais y é 200, quanto é que é o z? 70. Na verdade, os três valores são 270. Dois deles são 200. Se os três são 270 e os dois primeiros são 200, é porque o terceiro só pode ser 70, para dar 270. Beleza? Então, vem comigo. Então, o z já é quanto? O z já é 70. Aí fica fácil agora. O z não é 70? Então, vem cá comigo, ó. Se o z é 70, aqui mesmo, ó. X mais o z dá 150. Mas quem é o z? 70. Quem mais 70 que é 150? Porque o z já é 70. Então, se esse z é 70, quem mais 70 é 150. Só pode ser 80. Então, x é 80. Então, x só pode ser 80. Beleza? De novo. Aqui o z de novo, ó. Ó o z de novo aqui, ó. O z é quanto? 70. 70 mais quem que é 190? 70, porque o z é 70. 70 mais quem que é 190? Só pode ser 120. Então, y é 120. Então, y é 120. Belezinha? Aí ele pediu o quê? A razão. Razão é divisão entre o x, que é o x, 80, e o y, 120. Só simplificar agora. Corta. Por 4 dá 2, por 4 dá 3. 2 terços, letra D. Beleza? Gostou de fazer, né? Correto? Você vê assim que o assunto de razão mesmo só foi no final.
Mas o assunto só foi esse aqui, porque isso que foi sistema de equação. Eu sei, mas a maioria das questões de concursos públicos que pede a razão é porque antes vem outro assunto, tá bom? Então assim, mas tem mais questões pela frente que ainda, bastante ainda. Mas o grande lance é, a ideia aqui do nosso curso aqui de matemática não é ter muitos vídeos. É ter a quantidade de pouco de vídeos reduzida. Por quê, Josmar? É por isso que eu aumentei um pouquinho o tempo do meu vídeo. Se você percebeu, eu coloquei 40 minutos. Para mim não é nem vantagem. Mas a minha vantagem é a sua vantagem. Qual é a minha vantagem? É que eu faço mais questões com você. Entendeu? Então, como teve a necessidade de regravar o curso para diminuir a quantidade de vídeos, porque os editais estão aparecendo muito próximo da data, sai o edital, a prova pertinho. Então, se tiver muitos vídeos, eu sei como é que é aluno. Pô, aquele vai desanima a pessoa. Então, o que eu fiz? Eu diminui a quantidade de vídeos. E além das videoaulas, estou colocando um materialzinho complementar para você estudar. Mas tem que treinar. Porque a minha prioridade é o quê? São fazer os últimos concursos, independente da banca, nem saber, eu ensinar para você como é que funciona. Beleza? Então tem que treinar? Tem. Raciocínio lógico, é mais fácil. Matemática é um pouquinho mais chatinha. Mas tem como, com certeza, claro que tem como. Beleza? Estamos treinando razão e proporção. Quando eu chegar em divisão proporcional, vou te dar um jeitinho tão legal. Direto fica, inverso troca, muito gostoso de fazer. Beleza? Fora que além das vídeos, tem uma listinha para você treinar legal. Vem comigo, questão 7. Questão 7 fala o seguinte, beleza? FGV agora, FGV é uma questão boa. Banca boa. Fala assim, ó. E é bem tranquilo essa aí, ó. Na equipe de Mário, há 6 mulheres a mais que homens. Então eu tenho 6 mulheres a mais do que homens. Sabendo que essa equipe tem quantos total? 60 membros. Né? Você pode até equacionar, mas eu faria diferente. Eu faria assim, ó. Eu vou fazer equação. Mas quando fala para mim e para você, e tem uma questão dessa, qual é a banca? Acho que é CESP. Vai ser no próximo vai mais na frente um pouco. Tem 60 pessoas. Tem 60 pessoas. E tem 6 mulheres a mais. Nós temos quantos homens e quantas mulheres? X, mas não sei quem que vai dar. Não. Daqui a pouco eu faço isso, quem quer. Vamos fazer diferente um pouquinho? Toda vez que fala bem assim, ó, nós dois juntos temos tanto. Eu tenho a mais do que você tanto. Quanto cada um tem? É só você pensar comigo. Pensa comigo, esquece e conta agora. Tem 6 mulheres a mais. Tem 60 pessoas. Faz assim. O que está a mais eu tiro do total. São 60 pessoas, 60 membros. Tem 6 mulheres a mais. Tira 6 mulheres dos 60. Ficou 54. 54 divide para 2. 54, 27 homens, 27 mulheres. As mulheres a mais voltam para o total de mulheres. Então vão ter 33 mulheres e 27 homens. A questão acabou. Tá me entendendo? Aquilo que está a mais, eu tiro do total. Deixa guardadinho. É como se fosse nós dois juntos. Outro exemplo, pega o mesmo valor. Nós dois juntos temos R$60. Mas você tem R$6 a mais do que eu. Quanto cada um aqui tem? Faz o seguinte, pega os R$60, tira os seus R$6. Você tem a mais do que eu? Tirou. Seus 6. Sobraram o que aqui? R$54. Divide para nós dois. 27 e 27. E os R$6 volta para você, que você tem a mais do que eu. Então você vai ter 33 e eu vou ter 27. Concorda comigo? A questão já está pronta. Beleza? Eu nem preciso ficar equacionando. Porque toda vez que fala que juntos tem tanto, mas um tem a mais, tira o que é a mais, o que sobra divide por os dois, e aquilo que é a mais, volta para a pessoa que possui mais. Beleza? Então, cá. Então seria isso aqui, né? Ó. Mas Osmar, faz matematicamente para mim? Tá bom, eu faço. Ó, seria mulheres mais homens são 60. Né? A equipe de marido tem 6 mulheres a mais do que homens, né? Então, a quantidade de mulheres é a quantidade de homens mais 6, porque tem 6 a mais. Correto?
Não é isso mesmo? Ó? Homens mais mulheres, total de pessoas são 60. Só que nós temos a quantidade de mulheres corresponde a de homens mais 6, porque há 6 mulheres a mais do que homens. Então só substituir. Ó, você faz assim, ó. Quem é M, Josimar? MH mais 6. Então, no lugar desse M aqui, no lugar desse M, ó, o M é H mais 6. Vem pra cá. Não é isso? Só vai fazer conta, tá? Assim, no lugar do M, que é H mais 6, substitui. H mais 6 mais H, que é igual a 60. H mais H, 2Hs. O 6 vai para o outro lado subtraindo. 60 menos 6, 2Hs é igual a 54. Passo 2 dividindo. Tá voltando de conta? Desnecessário, né? Homens são 27. Mas mulheres é a quantidade de homens, que é 27, mais 6. Mulheres, 33. Não precisava disso tudo, mas tudo bem. Ok? Ele quer o quê? A razão do número de mulheres, razão pelo de homens. Mulheres, 33, homens, 27. Podemos simplificar? Podemos, por 3. Divide por 3, dá 11. Por 3, o de baixo, dá 9. 11 nonos. 11 nonos, letra E. Beleza? Ok? Então você percebe que muitas vezes, o que eu falei anteriormente, perguntou de razão, mas antes tinha que fazer uma equaçãozinha. Fez porque quis, que eu ensinei. 60 é o total, tem 6 mulheres a mais, tirar 6 mulheres, sobraram 54 pessoas. 27 para cada lado, os 6 voltam para as mulheres. Fica mais fácil. Beleza? Mais uma questão, vem comigo. Vamos lá. 8, né? Tá certo? Isso mesmo? É 8. Aí fala assim, essa 8 é mais uma proporção mesmo. Agora vai entrar a ideia de proporção. E tá mais com razão. Vamos mexer um pouquinho com proporção agora. Beleza? Ó. Os salários de Mário e João estão entre si, assim como 8 está para 5. Então, olha, já começou montando uma proporção. Legal, vamos lá então. Ó. Os salários de Maria e João estão na proporção de quem? De 8 para 5. Sabendo que a diferença entre esses valores, então, o salário de Maria menos o de João é igual a 450. Determine o valor da soma desses dois salários. Quer saber quem é quem? Olha só. Aqui agora, eu quero ensinar para vocês um negócio bem bacana. Eu não quero, e muitos fazem assim, eu não quero que faça assim. Tá bom? Por que eu não quero? Porque aqui eu tenho apenas 2 razões. Quando eu tiver 3, 4, 5 razões, e vamos ter, entendeu? Aí a pessoa quer fazer cruz credo aqui, 5 vezes M, 5M é igual a 8J, substitui aqui dentro, dá muito trabalho. Foi do meu jeito? Quando você tiver uma proporção assim, você lembra assim, ó, aquilo, ó, na horizontal? Vamos usar aquela constante de proporcionalidade? Você vai pensar bem assim comigo, ó. O M é proporcional a 8. O J é proporcional a 5. Então eu posso falar que o M são 8 vezes alguém. Quem é esse alguém? Aquele P. Aquela parte. Aquela constante de proporcionalidade. Então você vai fazer assim, ó. O M é igual a 8P e o J é igual a 5P. Beleza? Então faz comigo, ó. Vamos fazer assim, ó. Ó. Mas se eu tivesse construído diferente essa proporção? Se eu tivesse feito assim a proporção, ó. O M está para 8, assim como o J está para o 5. Dá certo do mesmo jeito. Porque pode ser tanto na horizontal quanto agora na vertical. Beleza? Mas dá certo do mesmo jeito. Então, ó. O M é proporcional. Ó, o M é proporcional a 8. O J, que é o João, né? Maria a 8, João a 5. Pode ser assim. Ou pode ser assim e assim. Tanto faz do jeito que você quiser.
Aí você vai fazer bem assim, olha que coisa gostosa de fazer. O M corresponde a 8 partes. Quem é essa parte? É aquela constante. O J corresponde a 5 partes. Aí você vem lá, ó, quem é o M? 8 partes, 8P, substitui. Quem é o J? 5P, substitui, que é igual a 450. 8P menos 5P, 3P, que é igual a 450. Passo 3 dividindo, 450 sobre 3, que dá 150. A parte vale 150. Esse é o grande objetivo, encontrar essa parte. Se eu sei a parte, é só substituir. Beleza? 8 vezes 150 vai dar R$ 1.200. 5 vezes 150 vai dar R$ 750. Ele quer a soma dos dois salários. 1.200 com 750 dá R$ 1.950. É a letra A. Agora vem cá comigo, chamar sua atenção para um detalhe aqui. Vem cá. Josmar, eu aprendi de um jeito, não estou criticando ninguém. Coloca uns tracinhos aqui e faz isso. Dá certo, faz até mais rápido que o meu. Faz mesmo. Mas daqui a pouco tem questões de 2017. 2017 porque eu estou no começo de 2018 agora, não tem como gravar 2018. Mas 2017 vão ter questões que elas ao mesmo tempo vão ser diretamente e inversamente proporcionais, tudo ao mesmo tempo. Esse jeitinho não resolve. Então eu quero que você comece comigo a responder dessa maneira. Porque daqui a pouco vem umas questões maravilhosas que eu vou só continuar. Quando é direto, fica. Quando é inverso, troca de 2, de 3, de 4. Beleza? Então, qual é o objetivo aqui, Josmar? Eu monto a proporção. Se for na horizontal, eu falo M são 8 partes, J são 5 partes, 8 partes, 5 partes. Substitui, encontra a parte e volto. Quando eu fizer umas 4, 5 com vocês nisso aqui, você vai enjoar. Mas só isso? É só isso. E quando for inverso? Você vai mudar de posição embaixo. E quando for inverso com direto? Você vai mudar aqui. O processo vai continuar sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Por isso que é bom eu aprender um jeito único que resolva todas. Mesmo que eu gaste 2 linhas a mais, Josmar. Mas não tem problema. Aprendi apenas um raciocínio. Agora não, faz assim que é rapidinho. Não, agora faz. Aí daqui a pouco tem N situações e muitas vezes não resolvem todas as questões. Aqui vai resolver todas. Eu falei todas. É tanto que além desse online aqui do vídeo, eu vou dar uma lista para vocês de questões e vai resolver todas do meu jeito. Tá bom? Da de analista, o que vier, independente. Correto? Inclusive tem até uns desafios aqui pra gente fazer depois. Tá ok? Então, Josimar, monto a proporção. Vou encontrar esse P, que é chamado constante de proporcionalidade. Volto, a questão acaba. Vou fechar esse vídeo aqui. Tá ok? No próximo, vou continuar com os exemplos de proporção e mais na frente, divisão proporcional. Não sai que eu estou voltando daqui a pouquinho. Valeu!